Staycast, o podcast do mercado imobiliário. Fala, mercado imobiliário, mais um Staycast. Hoje eu tô com um convidado aqui internacional. Esse podcast aqui, Herbert, ficou internacional, cara. Eu acho que o Herbert deve ser o quarto ou quinto aí, Deixa eu ver que legal. que é gringo, brasileiro, mas gringo. Herbert, só pra vocês terem uma noção, cara, esse cara é gabaritado. A gente teve uma conversa, acho que uns 4 meses atrás. Mais ou menos isso. Né, era pra ter vindo aqui antes, mas as coisas acontecem tudo no tempo certo, né? Tem um propósito. Tem um propósito e a gente era pra se encontrar no congresso também, no evento que teve da CIMID. CIMI, né? Exato. E o Herbert, cara, é americano, tá lá nos Estados Unidos. Na verdade é brasileiro, tá lá nos Estados Unidos, né? Já praticamente é cidadão americano aí. E ele faz um trabalho incrível, corretor. Corretor, hoje você vai vai começar a ter a mente internacional, né? Abre os seus olhos, tenta enxergar coisas pra lá, porque nos Estados Unidos dita moto no mundo, não dita? Sem dúvida, sem dúvida. Jefferson, sem dúvida. Vamos ter muita coisa para conversar hoje. Espero poder compartilhar muito conhecimento, experiência, trocar experiência, né? Acho que esse é o intuito. Então, Sim. Obrigado pelo convite, tá? De estar aqui com você hoje. Seja bem-vindo. Eu vou falar um pouquinho quem que é o Herbert. É formado em administração de empresa, com pós-graduação em gerenciamento de projetos e MBA em negócios internacionais pela FGV. Com uma trajetória de mais de 10 anos como executivo em empresas multinacionais no Brasil e nos Estados Unidos, acumulou uma ampla experiência em gestão de processos e desenvolvimento de negócios, assessorando companhias de mortgage. Pronúncia, Tá certo, ok? perfeito, tá bem. Quase Atualmente, na Meta Usa Mortgage, Herbert é responsável pelo Departamento de Desenvolvimento de Negócios e atendimento ao cliente. Com sua sólida formação acadêmica e experiência profissional, ele se dedica a garantir uma comunicação ágil e eficaz entre o time da empresa, clientes, parceiros e corretores de imóveis e instituição financeira também, fazendo a visão 360 graus do mercado imobiliário, contribuindo para o seu sucesso e excelência de operações. Muito bom, Herbert. Bom. Herbert, a gente estava conversando há 4 meses atrás e eu lembro que você estava me explicando um pouco do seu trabalho lá. Cara, é um diferencial absurdo. No Brasil, a gente não tem muito isso. Eu acho que a galera no Brasil, cada um faz por conta e vai quebrando barranco, fazendo a coisa e o negócio não flui tanto, né? É, exato. Você profissionalizou todo o atendimento lá, né? Então, bacana. Obrigado mais uma vez aí pelo convite. Um prazer estar contigo aqui. Prazer estar com você que está nos assistindo. Poder compartilhar um pouquinho, né, dessa história nossa. E é interessante, dentro do que eu faço, muita gente pensa que eu venho de carreira da área de real estate, né, dessa área do mercado imobiliário. E, na realidade, eu não venho dessa carreira aqui no Brasil, né? Conforme você colocou aí na apresentação, eu fui executivo na área de construção naval. E as pessoas, às vezes, se assustam e falam assim, mas então você é um engenheiro? Não, eu não sou engenheiro. Eu venho da área de gestão. E gestão tem em todo o negócio. Sim. Se você for no hospital, você tem um gestor do hospital. Se você for numa padaria, você tem um gestor da padaria. Então, gestão é o quê? É você entender o negócio e ver aonde você pode potencializar o resultado. Seja um resultado de satisfação do cliente, seja um resultado financeiro. Isso é o que eu fazia dentro do mercado de construção naval. E quando eu fui para os Estados Unidos, a história é um pouquinho longa, eu acabei realmente entrando para fazer consultoria nesse mercado de mortgage para algumas empresas e eu precisei entender o que acontecia lá dentro. Conforme até a própria apresentação, eu sou um pouco acadêmico. Eu acho muito bacana quando a tomada de decisão ela é feita sobre o feeling. Eu acho que esse é o caminho. Eu acho que o mercado... Eu acho isso bacana, mas eu ainda procuro fundamentar a tomada de decisão. E como que você fundamenta a tomada de decisão? Com informação. E para quem vem da área de gestão, você vai ter que fazer pesquisa, você vai ter que estudar a informação, você vai ter que debulhar aquilo ali para tentar encontrar o melhor caminho. E dentro do mortgage aconteceu isso. Quando eu fui fazer a consultoria para a primeira companhia de mortgage nos Estados Unidos, a pergunta que a companhia tinha era o seguinte: por que os corretores que me mandam um cliente durante algum tempo, eles param de me mandar cliente? Na época eu não sabia. Eu fiz consultoria para 3 empresas. Na primeira eu não sabia, eu falei, eu preciso conversar com os corretores. Por que acontece isso? E abrindo, Jefferson... Falta de feedback. Exatamente. Aí a gente vai, comunicação. Tá? A comunicação não funcionava. O corretor, e aí até um parênteses,
Só para vocês saberem, a gente estava conversando antes aqui, eu falei, Jeff, você precisa controlar a nossa conversa, que eu vou ter Não, mas pode Muita não tem história problema não, que pra- pode soltar o verbo. muita história para contar aqui. E um pouco diferente do que acontece no Brasil, que geralmente o cliente procura um imóvel para depois procurar o financiamento. Sim. Nos Estados Unidos, primeiro você tem que procurar uma instituição para fazer o financiamento, e aí você recebe uma carta de pré-qualificação. Com essa carta de pré-qualificação, um pré-approval letter, vai estar escrito ali qual o valor que o cliente está habilitado para comprar. Aí sim que o cliente pode procurar um imóvel. Então entenda que a primeira grande conexão que é gerada é com a companhia de mortgage. O corretor ele pode fazer até a captação do lead, mas não adianta o corretor sair para mostrar a casa ou investir muito tempo com o cliente. Ele vai pegar esse cliente, passa para a companhia de mortgage. Nós vamos qualificar esse cliente, nós vamos cuidar. Então, a companhia de mortgage, ela tem uma responsabilidade muito grande de ou agregar valor ao processo Sim. e o cliente falar assim, uau, fantástico, fui muito bem atendido e quero realmente comprar a casa, ou se ele não for bem atendido, ele falar o seguinte, eu estava só esperando um sinal para ver se eu avançava, mas eu não fui bem atendido, acho que é um sinal que eu não devo prosseguir. Então, o processo ele pode ser interrompido por conta do cliente não ter sido bem atendido. E é interessante que o trabalho dos Estados Unidos, assim, é um trabalho de consultoria mesmo. O cara consegue ter aprovação, ter análise total primeiro, depois que ele vai procurar o imóvel. Exatamente. Ele não tem É o custo algum. contrário no Brasil, né? Exatamente, exatamente. E aqui acaba que o corretor ele sai para mostrar a casa, investe tempo, mostra um imóvel, mostra outro e tal. No final fala, vamos no banco. Se o banco não aprovar ou não tiver condição, para Ô, o Herbert, eu processo. queria te perguntar, isso nos Estados Unidos é normal, já é um modus operandi que funciona Sim. dessa forma, ou também tem esse modo também no Brasil, que a galera visita primeiro, depois que vai olhar crédito, Não. olhar tudo? Você pode até visitar um imóvel. Algumas propriedades, o corretor lá, você tem um corretor que representa o comprador e o corretor que representa o vendedor. O corretor que representa o vendedor, ele vai perguntar assim para você, o teu cliente vai pagar à vista ou ele vai financiar? Se ele vai financiar, ele vai falar o seguinte, cadê a carta de pré-qualificação? É possível que o corretor fale, se não tiver a carta de pré-qualificação, a gente Ele não não vai, atende. não vou mostrar a casa, porque corre risco de você perder tempo. Pede tempo do corretor que está representando o comprador, pede tempo do corretor que está representando o vendedor, pede tempo de todo mundo e talvez a coisa não vá para frente. Isso é um quebra de paradigma muito grande, cara. Exato. Quando eu falo que a galera que joga outro game, ela tem muito mais produtividade, muito mais assertividade do que às vezes eu vejo corretores que sabem fazer filtro mesmo. Uhum. Que o cara sabe fazer as perguntas certas, aquela coisa toda de filtrar o cliente. Mas a grande maioria, cara, o cliente já falou, eu gostei. Gostei não, já falou, eu gostei dessa casa. O cara, vamos pra visita, vamos fazer isso. Mas não pergunta nada. Mas eu diria que as pessoas que partem para visitar a casa são os menos experientes. Sim. Porque o cara que já tem estrada, ele sabe que ele está correndo um risco grande de investir um tempo e o negócio não dá certo. Quer ver? Vamos lá. Mais historinha, tá? Vai anotando aí, tá, gente? As historinhas aí. Até o final, a gente vai ter umas 20 histórias aí anotadas, tá? Olha só. O corretor que sai para mostrar uma casa, sai o cliente, a esposa. As esposas que estão assistindo aí, me perdoem, tá? As brincadeiras que eu vou estar fazendo aqui, tá? É brincadeira. Saiu para mostrar a casa, a esposa se apaixonou por uma casa de $700 mil. Não fez uma avaliação de pré-qualificação. Saiu para ver uma casa de $700 mil. Meu amor, eu gostei daquela casa de 700 mil. Corretor, eu gostei da casa de 700 mil. Então vamos agora na empresa de financiamento. Aí traz o cliente para a gente avaliar. Na hora que a gente faz a avaliação, o cliente qualifica para 500 mil, que é uma casa muito boa também. E aí a gente retorna para o corretor e para o cliente. Ó, o seu cliente qualificou para 500 mil e não 700. A esposa vai falar o seguinte, mas eu gostei da casa de 700. Marido, se vira, eu quero a casa de 700 mil. Não, mas a gente qualificou para 500. Eu quero a casa de 700. Ela vai reclamar com o esposo, ela vai reclamar com o corretor, vocês têm que dar um jeito, vai reclamar com a gente, e na hora que ela aceitar ver a casa de 500 mil, ela vai se surpreender. ela vai surpreender porque o parâmetro que ela tem é uma casa de um valor mais alto, e certamente vai ser um pouco melhor, e ela pode desanimar e matar o lead, falar assim, ah não, a de 500 é muito pior, a de 700 que eu queria e não quero mais. Pronto, você enterrou. Trabalha na realidade, cara. Você está entendendo? Então, se a gente qualificasse ela para 500
e nem mostrasse a de 700, ela ia olhar com outro olhar para a de 500. Ó, Não que se você frustra. qualifica é de 500 mil, vou ver a de 500, uau, a de 500 é muito legal. Você nem olhou a de 700. Cara, isso é determinante, eu Você acho. entende? Então, assim, é um modo... Ontem, num bate-papo com um colega, né, a gente tá falando assim, a gente tem muito que aprender com a cultura americana Sim. e muito que ensinar com a cultura americana. Né? Porque eles têm uma cultura um pouco mais engessada e o jeitinho do brasileiro resolver, a gente tava falando que o brasileiro, cara, se ele usar o jeitinho só pro bem, a gente toma o mundo. Sim. Eu acho interessante que o americano ele tem tipo um cabresto, assim. Eles Exato. enxerga só de uma maneira linear, né? Exato. Eles não têm essa sair pela tangente, né? Não, Mas eu acho assim que por isso que as coisas funcionam lá, né? A exato. gente não pode também tirar isso deles, né? É a parte que a gente tem que aprender com eles. É a parte que aprender com eles. Sim. Mais uma historinha, né? Se eu conseguir contar, vou contando aqui. Historinha número 2. Quando eu fui comprar minha primeira casa nos Estados Unidos, a corretora me contou uma história que eu falei assim, gente, eu preciso ver se é assim na prática. A gente falando desse modelo engessado do americano. Quando você está comprando uma casa, você tem que ser aceito pelo condomínio. E o condomínio ele faz uma análise dos seus documentos. Sim. Me entregou uma lista de documentos, falou assim, ó, você tem que apresentar essa documentação, e a corretora me falou o seguinte, Herbert, não falha com nada, porque se falhar com um documento vai atrasar, não na parte da compra da casa ou do financiamento, mas vai atrasar na aprovação do condomínio, e o condomínio tem que te aprovar. Falei, tudo bem. Então você imagina uma lista com 15 itens. Imagina os 15 documentos que eu mandei e falei assim, não pode falhar nada. O que o brasileiro faria? Item 1, ok, 2, ok, 3, ok, 4 tá errado. Deixa eu separar o 4, eu já vou pro 5, 6, 7, o 8 tá errado. Separo o 8, o brasileiro ia ver a lista inteira, ia separar a lista com os itens com problema, ia chegar pro cliente, né, pra pessoa que estaria comprando, olha só, o item 4, o 6 e o 9 estão com problema. Resolve esses daqui, os outros estão ok. Esse é o brasileiro. Sabe como que é o americano? Como que foi a experiência que eu tive? Item 1, ok, 2, 3. Quando chegou no 4, tá com problema. Eles devolveram o processo. Só porque o item 4 estava com problema. Não quer saber. Parou, devolveu, falou assim, você resolve o 4. E os demais estão ok? Não, a gente nem avaliou, esse está com problema. Então, o processo parou por conta disso. Você está entendendo que o modelo brasileiro iria ser mais ágil, mas o modelo americano, ele é esse passo a passo e atrasa um pouco. Por isso que eu falo, o brasileiro, com o desenrolo dele, se a gente usar só para o bem, a gente toma o mundo. Em Sim. todos os sentidos. Toma o mundo no sentido de o jeitinho brasileiro, a capacidade de criatividade, a proatividade do brasileiro. Jefferson, não tem ninguém parecido. Ô Herbert, eu sei que você é um cara hoje que está com grandes corretores lá nos Estados Unidos, né? Tem grandes empresas que você faz assessoria. Essa visão sua de MBA, de gestão, se for o cara da tecnologia também, um cara cartesiano, tecnologia é lógica, né? Você desenvolveu o processo para o mercado imobiliário. Sim. E desenvolver processo para um país de primeiro mundo, cara, tem que ser muito bom, cara, porque os caras é primeiro mundo, né? Vamos lá. Bacana, aí a gente volta a esse assunto, a gente aproveitar um pouco do processo do americano com a agilidade do brasileiro. Se a gente usar só o modelo do processo americano, a gente engessa, tá? Funciona, mas engessa. Se a gente usar o modelo brasileiro de não ter tanto processo e fazer num modo um pouco mais solto, um pouco mais à vontade, um pouco mais no jeitinho, também se perde. Se a gente junta os dois... É um equilíbrio. A gente faz o equilíbrio de ter um processo que funciona com a pitada do jeito brasileiro de fazer acontecer. Quer ver o processo nosso como que funciona? E eu aprendi isso dentro do business. Lembrando que eu não entendia nada de mortgage. Fui entrevistar corretores. Vamos tentar explicar, reduzir. Eu sei que você já deu uma pincelada. O que é mortgage? Pra galera que não sabe. O mortgage é o financiamento imobiliário. É o financiamento imobiliário. O trabalho que a gente faz lá nos Estados Unidos é o mesmo que um correspondente bancário faz aqui. A diferença é que o correspondente bancário aqui no Brasil representa quantos bancos? 10 bancos? 10 bancos. 10 bancos. Hoje, a companhia que a gente tem como nosso broker, a gente está trabalhando com 96 bancos. Nossa. 96 bancos, tá? Então, a gente tem um banco, e aí é bacana esse tema também. A gente tem bancos que fazem financiamento para o cidadão americano, para aquele residente. Nós temos bancos que fazem financiamento para quem está lá sem documento.
para aquele que tem declaração de imposto de renda, para aquele que não tem declaração de imposto de renda, para aquele que ganha bastante dinheiro e tem como comprovar só através do extrato bancário, para aquele que tem um bom crédito, para aquele que tem um mau crédito, para aquele que não tem quase documento algum, que aqui às vezes ele acaba indo um agiota porque ele precisa pegar um dinheiro para resolver uma dor ali. Você tem um banco com essas características. Tem banco de risco, né? Exato, para requerer um empréstimo com poucos documentos com juros mais altos. Você tem bancos assim lá também. E tem bancos que fazem financiamento para quem está aqui no Brasil e quer comprar um imóvel lá. Mas como assim? A minha renda está aqui no Brasil e eu consigo comprar lá? Isso é até um fantasma para muitos investidores. Dá para fazer. Poxa vida, eu queria investir fora, mas eu achava que era um pouco mais complicado. Não, é muito mais simples hoje você obter um financiamento comprando um imóvel nos Estados Unidos do que comprando um imóvel aqui no Brasil. E é muito inteligente, né? Dolarizar a carteira, né? Então, e aí a gente tem mais uma avenida de assuntos também. Avenida, não vou fazer esse podcast aqui dividido em capítulos. Hoje você está assistindo o capítulo número 1, depois a gente divide em blocos, eu já estou fazendo o convite aqui para estar fazendo os capítulos. Vai vir no próximo, né? Porque, falando um pouco sobre investidor, e aí eu deixo também para sua gestão da conversa, a gente sabe aquela máxima do investidor que diz que os ovos não podem ficar na mesma cesta. Sim. E aí a gente precisa complementar essa máxima. Os ovos ficarem na mesma cesta é um risco. Só que você vai concordar comigo. Se eu tirar os ovos da cesta, colocar numa cesta do lado, mas a cesta está no mesmo galinheiro, a raposa que vai entrar naquele galinheiro, ela vai comer dessa cesta e vai comer dessa. Essa história, esse paralelo que eu estou fazendo é o seguinte. Para você que é investidor, ou para você que é corretor de imóveis e tem investidores que gostam de diversificar, o mundo hoje ele é muito globalizado. Então, hoje é muito mais fácil você investir em qualquer lugar do mundo do que há 10, 15, 20, 30 anos atrás. Você pensar em investir no exterior há 20 anos atrás era algo improvável, difícil. Eu nunca fui nos Estados Unidos. Como que é ter um investimento lá no exterior? É muito complicado para mim. Hoje é fácil. Hoje você pode comprar um imóvel lá fora sem ir. Toda a assinatura da documentação você faz remotamente, envio de dinheiro você faz, a vistoria do imóvel, a visita você faz com uma câmera junto com o corretor de imóveis, você não precisa necessariamente ir lá. Então, voltando à historinha do investidor, né, que ele precisa diversificar. Pessoas que deixaram, e aí se entrar um pouquinho na questão do que a Venezuela viveu, pessoas que diversificaram na Venezuela, não, eu tenho posto de gasolina, eu tenho shopping center, eu tenho imóveis alugados, eu tenho fazenda. Tá doido. Quando a situação do país ruiu, quem usou a estratégia de diversificar só dentro do país, e o país teve problemas sérios de diversos aspectos, e a gente não vai entrar nessa discussão, o fato é que a Venezuela vive um problema muito sério hoje, as pessoas que estavam lá quebraram. Conheço um médico que tá nos Estados Unidos, a família de tudo de médico lá. Todo mundo quebrou, cara. Quebrou. O cara tá trabalhando de Uber, entregando pizza. Ó, e tem uma cidade, depois vocês pesquisem, uma cidade, o nome dela é Doral. Do lado do aeroporto de Miami. Quem conhece Miami sabe ali. O aeroporto de Miami, do ladinho, é Doral. O apelido de Doral é Doralzuela. Porque lá tem muitos venezuelanos milionários. As pessoas falam, como assim? Mas a Venezuela não vive essa situação difícil? Mas são os venezuelanos que diversificaram Entender do jogo, né? de país. E aí, voltando àquela historinha dos ovos não estarem na mesma cesta. Você precisa colocar os ovos em outras cestas, mas você precisa diversificar também o galinheiro. As cestas não podem ficar no mesmo galinheiro hoje. Então, o investidor, você tem que sim investir no Brasil. Mas, ao mesmo tempo, você tem que se preparar para uma situação, e eu sou brasileiro, desde quando eu nasci, eu escuto falar que o Brasil é o país do futuro. E eu lembro aquela historinha, né? Nos cortes aí você vai colocar um vídeo falando assim, hoje sim, hoje... O Barrichello, lembra Sim. aquela corrida? Hoje sim, hoje é o Brasil. Aí, hoje não. O Brasil dá 2 passos para frente, 1 passo para trás. 2 passos para o lado. É cíclico, o mercado é muito cíclico. Então, assim, é um risco para o investidor. Então, para quem quer ter a diversificação e não quer deixar o investimento só no mesmo país, hoje você tem a possibilidade de levar O governo da esquerda no Brasil, não vou falar mal de política aqui, mas a grande maioria sabe disso, é 2 anos bom, 2 anos ruim. Isso já faz parte da história do país. Da liturgia deles. A gente cresceu vendo o Brasil nessa gangorra. Sim. E isso, inclusive, foi um dos motivos que me levou a sair do Brasil.
Porque eu queria realmente viver num lugar que eu tivesse um pouco mais de estabilidade, um pouco mais de segurança. E a gente vivia um momento de o Brasil avança, o Brasil freia. O país avança, o país freia. Falei, não dá para viver nessa situação. E para o investidor, isso acaba sendo uma oportunidade. E para o corretor que está assistindo a gente, aí a gente tem que ficar muito atento a comunicar com você que acompanha o canal. Sim. Você precisa, sim, apresentar para os seus clientes as oportunidades de investimento aqui no país. Só que você tem que estar preparado também para apresentar a oportunidade lá fora. Porque se você não se preparar, o teu cliente que te procura sempre para procurar um imóvel aqui, para investir aqui no Brasil, uma hora ele vai falar o seguinte, eu quero investir lá fora. Eu quero colocar parte do meu patrimônio, eu quero dolarizar o patrimônio. Se ele não encontrar em você que está nos assistindo amparo para fazer isso, ele vai procurar outro corretor. Você vai estar dando espaço para o teu cliente que te acompanha, que gera negócio para você aqui, para estar indo para outro lugar. Ô, Herbert, você tem noção também, sim, de vacância nos Estados Unidos? Quais são as taxas de ocupações melhores para short stay? Eu sei que Orlando hoje, as cidades mais visitadas do mundo é Orlando, né? A Disney ali é loucura, né? Acho que é uma demanda ali gigantesca. Mas tem outras coisas também nos Estados Unidos que também é muito bom e que é vantajoso também em valores, né? Bacana. A Flórida, e aí é um pouquinho da palestra que eu falo sobre Flórida, né? Por que investir na Flórida? A Flórida, ela é uma referência hoje para o mundo. Até para o americano. Até para o americano. A cidade foi construída... O estado foi construído para aposentados, não era? Então, o que acontece? Se você passar uma régua nos Estados Unidos, corta os Estados Unidos no meio, a parte de cima é um lugar extremamente frio. Tá? Se paga mais, mas é extremamente frio. Tanto que aí a gente mergulha um pouquinho na cultura americana. O americano ele gosta de viajar de trailer. Sim. Que lá é chamado de RV. Né? Hoje é food truck que a galera chama, né? Então, aí a pessoa mora no norte. Só que quando chega no período do inverno, ele pega o trailer dele e desce para a Flórida. Na época do Covid... Food truck não, eu esqueci. Como é que chama? É trailer. É um trailer. Na Europa agora, mas tem uns truques muito bonitos. É uma febre, é uma febre. E faz parte da cultura americana. Tem até bairro de trailer, né? Tem. Não, lá na Flórida, você tem lugar que já aguarda as pessoas que estão vindo do norte no período do inverno, e aí tem toda aquela infraestrutura para você parar o teu RV e aguardar o período do inverno. Então o cara aposenta, ele mora no verão nos Estados lá no norte, e quando chega o período do inverno, ele desce e vai lá para a Flórida. Então, se você passar essa régua, norte é frio, Flórida, ou os estados da parte de baixo, tranquilo, clima muito gostoso. Para o lado direito dos Estados Unidos, a gente tem a Flórida, no meio a gente tem o Texas, do lado esquerdo a gente tem a Califórnia. A Califórnia é um lugar maravilhoso, mas vive alguns problemas de ordem política, econômica, fiscal... Eu tô deixando esses comentários com você. Segue o jogo. Comunismo. É isso. E estão mudando, tá? Graças a Deus. Lembra aquela história dos pequenos roubos, que inclusive, acabou, se a gente for entrar nisso aqui, estavam querendo, parece que, aceitar um pouco mais no Brasil, né? Mas não tem como não. Lá, eles aceitaram e já estão mudando porque não deu certo. No Texas, eu queria que eles fossem levar pro Texas, né? E muitas empresas saíram da Califórnia. Vale do Silício, né? E aí estão se instalando no Texas e na Flórida. Muitas empresas estão indo para lá. Então a gente tem a Flórida como um lugar com um clima fantástico. Eu estou falando de americano. Falando de brasileiro, é um lugar que ele é muito receptivo para a comunidade do mundo todo. Você tem lá latinos, você tem brasileiro, você tem ali o europeu, todo mundo convive de uma forma muito mais harmoniosa. O americano ele é menos receptivo nos estados do norte, que lá é muito americano mesmo. Uma pessoa de fora para entrar, ele vai ter um pouco mais de dificuldade. O americano não recebe tão bem. Já na Flórida, vai ser recebido. E existe preconceito, né, cara? Existe um preconceito. Isso aí é uma coisa que eu morei nos Estados Unidos, eu vejo também. Na Flórida, o imigrante cara, eu não tenho uma estatística. Seria legal passar essa estatística aqui, mas eu não tenho. Loucura. Quanto de imigrante tem se comparar com a quantidade de americano? Eu achava uma afronta. Eu via outdoor em espanhol, cara.
O facão é que os caras se... Por isso que eu acho que o americano às vezes fica meio revoltado, né? Vai no mercado, eu tenho pessoas que se revoltam, que chega lá para dar um good morning para ser atendido no supermercado. Bom dia. E a pessoa fala, não, buenos dias. Fala, não, é good morning, você está na América, você está nos Estados Unidos. Não, eu sou hispano, então é buenos dias. Então meio que você vai ter que engolir o espanhol aqui. Sim. Então a Flórida é muito receptiva para isso. Então, continuando a falar sobre Flórida, você tem um clima muito bacana, você tem a parte de entretenimento. Se você vai ficar em Miami, praias, uma noite muito intensa, muita coisa para fazer em Miami. Você tem Orlando com os parques, que é uma referência no mundo, lugar número 1 de parque de diversão. Você tem Naples, você tem Tampa, você tem diversas regiões com muito atrativo. Você tem esportes dos mais variados. Você tem um time da NBA para basquete. Você tem um time da NFL para futebol americano, você tem time de beisebol, você tem jogos da ATP, campeonatos de tênis, você tem lutas de UFC, então os principais, corrida de Fórmula 1, cara, para cada evento desse chove de gente. Futebol Orlando também é um... Só um comentário, entretenimento, voltando só no entretenimento. É um polo de demandas grande. Eu te contei a história que eu morei 15 anos em Angra dos Reis. Em Angra dos Reis, o pessoal ficava feliz da vida e saía no jornal falando o seguinte, vai vir um navio de cruzeiro para Angra, que esse um navio de cruzeiro que está vindo para Angra vai injetar dinheiro no comércio e tal. Jefferson. Eu peguei o cruzeiro, eu parei lá já. Tem 2 grandes portos na região de Miami, só na região de Miami, tá? São, vou chutar aqui, 8 a 10 Bahamas, navios né? de cruzeiro saindo por final de semana. E é barato demais, cara. Eu fico Barato impressionado. demais. Cara, eu morava lá, era $300, cara. Pra você ir 2 dias ficar, $300 no cruzeiro. Você tá entendendo? Aí você pega cada navio desse, 3 mil, 4, 5 mil pessoas cada navio. Isso só no porto de Miami. Se você for colocar o porto de Fort Lauderdale, por dia não, né? Que não sai navio todo dia. Ele sai e passa final de semana fora, pelo menos 7, 8 também. Fort Lauderdale, o IDH é mais alto, né? É mais alto. É mais alto. mais nobre. É mais alto. Então, olha só, nós estamos falando de Flórida, por que investir na Flórida, tá? Então, nós falamos de clima, falamos de entretenimento, falamos de ser um lugar totalmente receptivo à multiculturalidade, ao multiculturalismo, digamos assim. Sim. Pessoas do mundo todo vão para lá. Então, assim, hoje está todo mundo querendo investir lá na Flórida. Todo mundo querendo investir. Quando você vai para Orlando... Aí é outro nível. Orlando é um canteiro de obras. Canteiro de obras. Você sabe que o Walt Disney, ele também tinha essa mentalidade de incorporação imobiliária também. Estratégia inteligente, né? Total. Quando ele montou o parque, ele nem falava pra ninguém que era o parque, para o pessoal não aumentar a demanda. E ele foi comprando os terrenos em volta. Tudo em volta, né? O cara era muito inteligente, né, Herbert? E a história dele é linda, né? Depois procura aí no YouTube. Não dá pra gente convidar mais ele pra estar aqui no podcast, né? Mas procura no YouTube a história do Walt Disney. E aí, entrando por esse caminho dele ser um cara empreendedor, ser um cara de visão. E aí, vamos deixar mais algumas ideias aqui para o que você faz para o corretor, não só para o corretor, para qualquer um que estiver nos assistindo. No que você faz, você tem que proporcionar uma experiência. Eu falo isso sempre para o meu time. Sabe como que é a cultura lá dentro da Disney? Quem já teve a oportunidade de visitar a Disney sabe disso. Olha que interessante essa historinha. Você vê lá dentro da Disney, quando você vai num parque, as pessoas que vão visitar os parques, você passa um dia inteiro andando no sol, comendo. O brasileiro vai pagar em dólar, ele faz a continha. Quanto que custou isso daqui? $5. O câmbio, 5 vezes 6, 30. Estou pagando R$30. Você vai comer, sei lá, $30, 30 Quem vezes... converte não 5 diverte. não, é 6 já, né? 30, a comida, 30 vezes 6, R$180 que eu vou pagar. Cara, você paga caro tudo. E ao final do dia, você fala, que linda experiência que eu tive. E eu assisti uma palestra de uma pessoa da Disney que disse que teve uma época que a alta gestão da Disney, que é uma cultura isso, é cultura, não era só de Walt Disney, ele incutiu como cultura dentro da empresa que eles tinham que gerar não sei quantas mil experiências num período de tempo para os clientes. Dopamina total. E sabe o que é gerar experiência? É
A pessoa, menininho, comprou um sorvete, sorvete caiu no chão, um funcionário da Disney, ele tem que automaticamente ir ali, pegar aquele sorvetinho, jogar no lixo e falar assim, não, toma um outro sorvete. Impressionante. Para a criança, não vai ter tanta diferença, ela vai parar de chorar. Mas pro pai... O pai ele vai olhar e falar assim, caramba, mas toma aqui, eu vou pagar. Não, você não vai pagar outra. Isso é experiência, é você estar atento aos mínimos detalhes em tudo que você faz. Você sabe que eu tava num parque, no Island Adventure, um amigo meu que tava comigo, perdeu a carteira. Uau. Cara, perdeu a carteira, documento, dinheiro. Na época a gente não usava muito cartão, usava Perdeu a mais carteira, dinheiro. ele perdeu o chão, né? Perdeu o chão. E ele tava com todo o dinheiro dele. Aí eu falei, Jefferson, o que vai ser de mim aqui agora? Eu falei, mano, fica em paz, tá com a gente aqui. Tava eu e o outro. Mas na época a gente não tinha tanto dinheiro assim, mas eu falei, fica em paz. Tá Mas tinha algum, né? Aí eu peguei e eu falei, cara, vamos procurar. Procurou um guarda, os caras falaram, não, vamos lá no Achados Perdidos. Cara, os caras achou a carteira, entregou a carteira pra ele com dinheiro, com tudo certinho. Você tá bem. Cara, eu olhei aquilo ali e falei, cara, que mundo que é esse aqui, cara? E olha, essa questão do que é experiência. A gente sabe muito bem que é a natureza humana, gente. Na relação que a gente tem com os nossos clientes, você pode fazer 50 coisas legais. Aí, quem está oferecendo o serviço, ele fala, poxa vida, fiz 50 coisas legais, o cliente não me agradeceu por isso. Falhei em um item e ele veio reclamar comigo. Exatamente isso. Por isso a gente tem que ficar atento a gerar experiências o tempo todo e a gente não dá margem a falhas, porque naquela falha que a gente cometeu, a gente está dando margem para esse cliente procurar uma outra empresa. Entende? Ô, Herbert, você falou para mim que é um e-book que você vai construir para brasileiro que pensa em investir lá nos Estados Unidos e que pensa também em mudar para os Estados Unidos, né? Que é um grande dilema também, né, cara? Tem um documentário, o que eles comem, onde vive. Nossa. E eu sei que quem vai para os Estados Unidos, que às vezes é de primeira viagem, assim, o cara nunca foi para passear, para conhecer, não tem ninguém lá, o cara sofre, cara. E é muito enganado também por muita gente, né? O que acontece? Eu tenho a chance, cara, eu faço algo que eu tenho muito prazer, gente, no que eu faço. Que é lidar com pessoas, é poder ajudar pessoas. E quando a gente ajuda pessoas, eu digo que a vida é um bumerangue, tá? A vida é um bumerangue. Você vai jogar esse bumerangue. Se você age com ética, se você age com cuidado, se você se preocupa com as pessoas, se você cuida de pessoas, de alguma forma vai voltar para você. Volta. Faça. Lei da semeadura, né, cara? Lei da semeadura. Faça que vai voltar para você. Agora, é a verdade também que se você não age desse jeito, vai voltar um tijolo para você. Se você não agir dessa forma com as pessoas, em algum momento, quando o teu bumerangue sai da tua mão, você, vou agir desse jeito, eu tô despreocupado. Quando ele voltar, em algum momento a conta vai vir para você. E dentro do que eu faço, eu tenho o prazer de lidar com a história de pessoas. Alguns são investidores, tá? E aí a gente vai lidar com aquele investidor que ele tem $1 milhão para colocar nos Estados Unidos, aquele que tem $10 milhões, aquele que quer construir um condomínio. A gente vai lidar com o público dos mais variados. E para quem começou a assistir agora aqui, vai ter que voltar lá no início do vídeo, quando eu falei a minha chegada lá nos Estados Unidos, né? Quando eu comecei a entender a história das pessoas. Para a gente poder ajudar, você tem que entender a história das pessoas. E normalmente as companhias de mortgage conversavam com o cliente e falavam o seguinte, me manda essa lista de documentos e pronto, acabou. A pessoa fala, poxa, mas eu queria fazer um monte de pergunta. E quando as pessoas sentiam vontade de fazer perguntas sobre a compra da casa e elas viam a minha disponibilidade em responder todo o tempo do mundo, elas sentiam a vontade de começar a fazer perguntas. Poxa, eu queria morar nos Estados Unidos. E como é que foi a mudança para os Estados Unidos? Como que foi a adaptação? Você pode me falar sobre isso? Claro que eu vou falar sobre isso. E aí eu deixava um tempo à disposição para esses tipos de pergunta. Herbert, nos Estados Unidos, como é que foi adaptar? Você comer só pizza e cachorro-quente, hot dog americano é pão com salsicha. Gente, isso não é lenda não, é verdade. Uau. Eles ainda não receberam essa influência nossa de colocar salsicha, molho, ervilha, purê de batata, ketchup, ovo de codorna. Só americano vê um negócio desse, ele cai de costa. O cachorro-quente dele é isso, é o pão com salsicha no meio. E ketchup também um pouquinho, E ketchup, o ketchup você pega lá, ketchup e mostarda. Você fica olhando e fala assim, como?
Quando a gente fala que a gente vive nos Estados Unidos e particularmente na Flórida, gente, lá na Flórida, eu moro entre duas padarias brasileiras, tá? Eu vou fazer merchan delas, aí o pessoal estiver assistindo, depois tem que mandar aqui, ó, um lanchinho aqui pro Jefferson, Manda mesmo, aqui hein? em São Paulo, tá? Estação do Pão e Casa do Pão. Eu moro do lado de duas padarias brasileiras. E a churrascaria é boa também, Churrascaria, Picanha Brasil, ó. Mandar um churrasco aqui pro Jefferson depois. Picanha Brasil. Tem um mercado brasileiro. Ah, mas então você tá numa região só de brasileiros. Em qualquer lugar na Flórida você vai comer como brasileiro. Tem restaurante brasileiro. Você vai conseguir comprar comida de brasileiro. Ah, mas e se não tiver perto da minha casa? Gente, você vai encontrar no mercado americano arroz, tomate, salada, você vai comprar. E os arroz indiano é o mais gostoso que tem, né? Eu não como. Eu gosto. Eu não como. Não tô falando que não é bom. Eu nunca comi. Porque eu como o arroz daqui, lá. Eu ia fazer propaganda também do tio João, não fiz. Então a gente come como brasileiro. E essas perguntas, pra gente que mora nos Estados Unidos, você fala assim, mas é uma resposta muito óbvia. Mas para quem tá querendo mudar para lá, essa resposta é rica. Então as principais perguntas. Adaptação, como foi a adaptação do seu filho? Ele falava inglês? Ele foi recebido na escola? Isso é muito importante. Como que foi? Hoje o meu filho estuda em homeschooling, ele estuda em casa. Lá nos Estados Unidos, homeschooling é proibido ou não? Não, pelo contrário, o Estado tem uma grade. No Brasil é proibido. Tem uma grade que você pode estudar em casa. A gente tem uns amigos meus que fazem, mas eles fazem com a Particular. matéria dos Estados Unidos. Então, hoje, eu me sinto muito mais assistido com o meu filho estudando em casa do que na época na escola. Sim. Porque na escola o professor está falando com todo mundo, tem a reunião de professores e pais, ali é um momento. Hoje meu filho estuda homeschooling, então ele tem agenda com os professores comunicam com a gente muito mais presentes do que a época que meu filho estava na escola. Meu filho está hoje, eu te falei, está em Angra dos Reis, hoje. Falei com a minha esposa agora um pouquinho pela manhã, está estudando hoje. Olha que lá legal. na casa da avó, no computador, estudando e sendo assessorado pelo professor americano. Impressionante. Então, assim, pra gente é algo óbvio que a gente está vivendo essa experiência. A gente falou de RV, né, a cultura americana, eu já fiz 3 viagens de RV. Então, quando eu converso com clientes ou com famílias que querem viver um pouquinho da experiência, meu sonho era fazer aquelas viagens de trailer. Cara, já viajei 3 vezes. Fui para virada de ano em Nova York e fui de trailer. Aluguei um trailer, fui para Nova York. Eu lembrei a palavra, é motorhomer. Motorhome, exatamente, motorhome. Então, essas experiências que a gente tem, a gente compartilha. Como que foi a adaptação, como que é ganhar dinheiro. Quer ver outra pergunta que muito se faz? Beth, eu sou médico nos Estados Unidos, no Brasil. Eu consigo trabalhar nos Estados Unidos? Eu sou dentista, eu sou veterinário, eu sou engenheiro. Como que é essa adaptação? E aí a gente volta no meu DNA de conectar pessoas, e a gente fala muito. Inclusive, o meu contato aqui com o Jefferson, agradeço a Alê, a gente tem que fazer um jabá por ali. Alê, obrigado por ter apresentado. Alessandro Barros é um querido. Querido, apresentou muita gente, conectou com muita gente. E assim, quando a pessoa começa a fazer pergunta de profissão, eu sempre lembro de um médico brasileiro que já viveu essa experiência, passo contato. Dentista, eu tenho um dentista amigo, eu não lembro o Instagram dele, ele criou um Instagram para ajudar dentistas brasileiros que queriam trabalhar lá nos Estados Unidos. Eu tive dor de dente nos Estados Unidos, cara, e lá é caro as coisas. E por isso que brasileiro que mora lá vem tratar de dente no Brasil, eu entendo isso. Então, aí você me lembrou um outro assunto. É caro e era um fantasma que eu tinha. Quando eu fui mudar para os Estados Unidos, era uma preocupação que saúde nos Estados Unidos é extremamente caro. Agora eu quero ouvir essa aí. Hein? Algumas soluções, vocês vão ouvir assim que os brasileiros vêm aqui para ser atendido por dentista, cirurgião plástico, ser atendido por oftalmo. A minha esposa, agora há pouquinho, estava em Angra dos Reis, falou assim, amor, fiz a consulta aqui no oftalmo, pagando em real, ficou uma mixaria equivalente a $20. Pagou R$100, 100 e poucos reais, que dá $20 na conta. Ela veio para o oftalmo aqui. Agora, o que você consegue fazer nos Estados Unidos, que para mim era um fantasma, quem está assistindo aí que tem essas dúvidas, que saúde nos Estados Unidos é muito caro, e talvez seja para quem não conhece as meios, soluções né? de lá. Hoje eu tenho um plano de saúde, quem vai estar me assistindo vai acabar me procurando agora para querer saber qual que é a solução. Eu tenho um plano de saúde que eu pago aproximadamente... Hoje eu estou pagando caro, devo estar pagando aí uns $80. Até o ano... Por mês?
Espera aí, $80 por mês pra mim, pra minha esposa, pro Pelo meu amor de Deus, filho. caro isso, Tô barato pagando demais. caro, porque no ano passado eu pagava 18. Que isso? Eu pagava $18 por mês um plano de saúde. Eu, minha esposa e meu filho. Eu pago R$ 2.500 e acho... E não é um plano top. E aí, quer que eu te fale um negócio? Conexão. Eu conheci pessoas, e não é só a conexão que eu tenho, não. Eu conheci uma pessoa que entende muito de plano de saúde, e toda vez que eu conheço um brasileiro que começa a fazer perguntas e está mudando para os Estados Unidos cheio de dúvidas, algumas dúvidas, as pessoas me perguntam. Você vai me mandar esse plano aí que eu vou mandar pra minha mãe, tá? Vou Minha mãe- sim, vou te minha- apresentar sim. A Gil. Gil. Pois ó, jabá pra todo mundo aqui. Esse é o problema de quem tem conexão, né? Se a gente for colocar aqui o Instagram de todo mundo, né? A gente tem que trazer todo mundo aqui para participar do podcast. E a Gil entende muito, mas poderia procurar qualquer pessoa de plano. O que era um fantasma, quando eu cheguei nos Estados Unidos, a gente passou um tempo sem plano, e a minha esposa, assim, pedindo a Deus, falou assim, poxa, tomara que a gente não tenha nenhum problema de saúde. Que se tiver problema de saúde, a conta vem e é caríssima. Se Sabe, você for pro eu tive um hospital. amigo que pagou $50 mil com pedra no rins, cara. Pedra no rim. Chegou no hospital, o bom dia que eles vão te dar já vai ser E ele uns não $100. tinha o dinheiro, ele não tinha o dinheiro, mas ele tem que pagar, porque a conta chega, né? Eles atendem, faz tudo, né? A conta chega, e aí eu não quero falar para você que vai ter... Às vezes tem solução. Que se for pegar um cliente desse para pagar uma conta de $50 mil, cara, vai dar R$300 mil. Caríssimo. Então, geralmente, nos casos, eles analisam e alguma instituição, alguma entidade do terceiro setor acaba pagando a conta acaba ficando mais baixa. Mas para quem está nos Estados Unidos procurando se legalizar, você Não ter tem gerado como, uma conta que precisou de ter uma ajuda Isso de uma atrapalha o instituição, processo. pode atrapalhar o teu processo. Então, assim, é melhor não correr o risco e você procurar uma solução. É. E a solução foi realmente a gente encontrar um plano de saúde que a gente pudesse estar tranquilo lá com a saúde. Hoje eu faço consulta. A minha esposa fez um check-up geral de mulher lá nos Estados Unidos. Ela teve que pagar o coparticipativo. Aí a conta veio. Pagou acho que $10. O Herbert fala assim da terra. Mas a ideia era gerar expectativa mesmo. É. É aquele silêncio Sim. proposital, né? Aí a conta veio. Pagou $10 de participativo. Olha isso, Herbert. Você tá entendendo? Então, e aí, de novo, o que é, de fato, você se preocupar com as pessoas? A experiência que eu tenho dos Estados Unidos... Gente, eu tô há 8 anos nos Estados Unidos, não sou um cara mais experiente dos Estados Unidos. Mas eu sou um dos caras mais preocupados com quem não entende nada de Estados Unidos. Não adianta a pessoa ser Coração, você um cara tem. muito experiente nos Estados Unidos, eu vivo há 30 anos nos Estados Unidos, se ele não tiver interessado, disposto a compartilhar a experiência dele com outras pessoas, Jefferson. Sim. A Você gente tá tava, a gente entendendo? tava falando isso aqui no off, né? Eu acho que quando você tem um princípio, né? Uma missão, quando você trabalha para servir pessoas, é outro nível, É né, cara? DNA. E nem é uma questão de parceria que a gente tava falando, né? A parceria hoje já tá bem... O cara fala que quer Estigma- ser seu parceiro, Mas só quer... o cara fala que quer ser seu parceiro para se dar bem nas suas costas. Sim. Poxa, eu vi como me dá bem com o Jefferson. Eu tava falando com o Jefferson aqui em off, né? Quando a gente se conheceu, eu falei, cara, eu tenho que trazer boas conexões pro Jefferson antes dele fazer alguma coisa para me ajudar. Ele já Sim. convidou para fazer o podcast. Falei, cara, o cara já me convidou para estar aqui no podcast. Eu tenho que trazer conexões para ele. Eu me sinto na obrigação de retribuir o convite, retribuir a gentileza. Eu gosto muito de dar o primeiro passo. E outro detalhe, gente, quem dá o primeiro passo esperando o outro dar o passo de volta, esquece. Senão você corre risco de frustrar, a pessoa não dá o passo, aí vai cair a tua máscara. Eu fiz só pro outro me ajudar. Não ajudou? Aí sabe o que você vai falar? Poxa, eu fiz para ele, o cara não me retribuiu em nada. O cara ainda vai sair rasgando o bico para todo lado. Faça sem esperar. Faça para um, esquece. Ajudou, faz pro outro, esquece, faz pro outro, esquece. De alguma forma, vai voltar alguma situação para você que você nem imaginava. Lembra da isso. história do bumerangue? Sim. Eu não sei o número da nossa história aí, não sei se alguém tá anotando aí, depois manda aqui pro Jefferson. A história do bumerangue é que vai voltar alguma coisa para você e você não sabe de onde vai vir.
O bumerangue, ele volta, às vezes, de onde você menos imagina. Alguém me passou o contato de você, você fala assim, mas quem é essa pessoa? Você nem lembra. Mas é porque você ajudou alguém E e as voltou para pessoas você. é como chave, né? É o Lego que você vai encaixando. Quando você encaixa, cara, a coisa flui, né? Flui, flui. Hoje, e aí mais uma historinha. Cara, você não me convida mais não, que eu tô Não, matando o teu mas podcast não tá hoje não, aqui. cara. Tá Tô muito matando aqui. gostoso, tá? É muita história aqui Você sabe que as histórias, Jesus, ele contava muita parábola, história, Muito. né? E as histórias que perpetua, que conecta, que... Hoje o pessoal fala, né? Storytelling, né? Exatamente. Mas a história é o que mais É mais conecta, fácil de né? você assimilar. Mas essa ideia de você cuidar do cliente, faça sem esperar. E quando eu estava falando com você sobre a história que eu vou atender o brasileiro que quer ir para lá, só para fechar esse assunto. As pessoas, essa questão da saúde, muita gente nem sabe, alguns tinham a mesma preocupação que eu. Outros nunca foram despertadas a essa preocupação. E aí, quando eu falo no assunto, as pessoas falam assim, nossa, que legal, Herbert. Você pode passar o contato dessa pessoa para gente? Olha isso. E elas nunca pensaram naquele assunto, foram despertadas porque, de repente, eu me coloquei à disposição de falar sobre um tema, de falar um pouco mais, investir um pouco mais de tempo só para ajudar outra pessoa. Jefferson, essa pessoa que eu já estou atendendo, ela já é minha cliente. Falar para ela que tem alguém que pode ajudar no plano de saúde, eu não ganho um tostão. Tá? Depois, quem for conhecer a Gil, eu desafio aqui, vai lá, procura a Gil. Gil, quantas comissões você já pagou pro Herbert? Não, Sem nenhum. interesse total, né? Não, eu só quero que a pessoa seja bem atendida. E o cliente percebe isso. Percebe isso. Eu estou voltando para os Estados Unidos na semana que vem, depois do Natal. Eu tenho que fazer uma visita em Orlando. E aí eu vou falar de uma corretora amiga nossa, Mafê, jabá para você, tá? A Mafê é a corretora lá de Orlando. E a gente tem alguns clientes médicos. Um cliente médico, ele é de Campo Grande. Ele passou um amigo que passou, outro parente que passou. E tá todo mundo em Orlando. E aí a gente vai preparar uma recepção para eles. Eles já compraram casa com a gente, cada um na sua casa, e estão apresentando outros. Mas a gente quer retribuir a gentileza. Eles estarem conectando outros clientes, estão conectando outros, a gente vai fazer um jantar. E eles falaram, quando você voltar para cá, temos que nos encontrar. Já compraram casa, tá todo mundo lá em Orlando, mas aí virou relacionamento. Isso foi gerado, não foi porque toma tua chave de casa, um abraço, vai viver tua vida. Não, a gente caminha junto. Quando eles têm algum problema qualquer de Estados Unidos e eles entram em contato, a gente está pronto para ajudar. Eu criei um departamento dentro da companhia que é chamado de pós-closing, o pós-fechamento. Sabe o que é o pós-fechamento? É depois que o cliente já encerrou o financiamento com a gente. A nossa responsabilidade é aprovar o financiamento, caminhar junto com o corretor para a entrega da chave. É um concierge, né? Exatamente. Entregamos a chave, a casa está com o cliente, ele vai viver a vida dele. Se ele tiver alguma dúvida, poxa vida, queria debitar numa outra conta o financiamento, ele já vai resolver isso com o banco. Já não resolve mais com a gente. Só que o brasileiro, ele não está acostumado a lidar com o banco americano, às vezes ele não fala inglês, às vezes ele tem pequenas dúvidas e ele não sabe como fazer. E isso passou a ser tão forte, essas dúvidas. Falei, não, a gente vai criar pós-close. A gente não ganha um tostão com pós-close. Foi um departamento que a gente criou para poder atender o cliente. Olha isso. Para o cliente falar assim, caramba, gente, eu estou tranquilo em relação... Aonde eu dei um tiro, eu agrado o cliente, agrado o corretor também. Porque o corretor fala, puxa vida, em outros lugares eu não tinha esse serviço, entendeu? Ô, Herbert, a gente tava conversando há 4 meses atrás, a gente bateu um papo lá, você tava falando pra mim, a assessoria que você faz para os corretores ficam surpreendidos com o seu trabalho, porque a devolutiva sua, ela é bem rápida e você não enrola, né? E o que tem mais essas empresas de mortgage, né? Mortgage, exato. Essas empresas de mortgage, os caras pegam o processo, mas nem liga pro cliente, não faz, tem medo de passar o contato do cliente, né? Explica pra gente esse processo que você faz para deixar tudo redondinho e essa cultura de feedback que você tem. Bacana, vamos lá. E aí a gente volta ao início da nossa conversa, Sim. né? A influência que eu tenho em gestão de processos, né? E aqui no Brasil a gente tem muita gente muito atenta, né? Virou uma cadeira, uma especialização a questão da gestão de processos, né? Hoje existe um segmento, né? Que é a gestão de processos.
O que a gente faz? Pegar só um comentáriozinho. Hoje pela manhã, antes de vir para cá, eu estava conversando com um cliente e ele falou o seguinte, ele me foi passado por um corretor e falou assim, Herbert, a gente já decidiu, a gente não vai avançar na compra agora, tá? A nossa estratégia foi de não fazer, não dar continuidade. Talvez para uma pessoa que pensa no dinheiro de agora, fale assim, tá ok. Quando você voltar para o jogo, você me procura. Isso daqui é o mercado. Lá fora, talvez agiria dessa forma. Como que é o processo dentro da Meta USA? Eu insisti no contato com o cliente, nessa devolutiva dele. Tá ali no celular, poderia mostrar a mensagem, né? Porque, gente, entre as coisas que eu sou chato, eu preciso... Evidenciar. Como a gente lida com muitas pessoas. A gente vive um mundo muito complicado hoje, né? Particularmente em mídias sociais. Que as pessoas se vendem como conhecedores de um determinado assunto. Que não é, né? E às vezes não são. Então eu gosto de provar muito nas coisas que eu faço, senão você acaba sendo um vendedor. Sim. E eu não sou vendedor. Eu sou um especialista no que eu faço. Eu sou um especialista na minha forma de ser. Eu sou especialista no meu DNA. Eu ajo conforme o meu DNA. Eu não sou uma pessoa que eu sou de um jeito e ajo de outra forma. Eu mandei uma mensagem para esse cliente falando o seguinte, falou, ok, de boa essa decisão sua, só que eu insisto em a gente ter uma conversa, porque a tomada de decisão ela é pautada em informações. E o que eu quero trazer para você, e agora eu não estou falando sobre você comprar uma casa nesse momento, eu quero trazer informações para você colocar no teu tabuleiro, e essas informações vão ajudar você a tomar uma decisão. Talvez hoje você esteja tomando essa decisão pautado em algumas informações que você buscou em algum lugar. Talvez essas informações não sejam assertivas, não sejam fundamentadas. Talvez a pessoa esteja tomando essa decisão num feeling, ouvi falar, acho que... E na realidade o que eu quero nessa conversa com você é te trazer informação. Corretor de imóveis, presta atenção nisso que ele está falando, que isso nada é do que quebrar objeções e tirar as ilusões que às vezes os clientes entram. E às vezes é uma coisa que você organiza, muda tudo. Então, nessa conversa que a gente pode ter com o cliente, a gente vai trazer uma série de informações, explicar como que o processo vai funcionar, os documentos que ele vai precisar, que muita gente acha que não vai conseguir por causa dos documentos. A gente vai falar sobre quanto de reserva financeira, a gente vai falar sobre estratégias que ele pode usar, seja no curto, médio ou longo prazo. E o que eu quero trazer nessas informações não é reverter que ele compra a casa agora. O que eu quero é que ele tenha informação para no momento que ele for tomar a decisão, ele fala, puxa vida... E esse cara vai retornar. Vai retornar. Porque você agregou tanta coisa para ele. E aí a gente dá um tiro, acerta o cliente, a gente acerta o corretor, vai falar assim, poxa, Herbert, te agradeço, cara. O cara ficou tão satisfeito. E aí esse cara vai ficar sempre confiante de trabalhar comigo. E no meu sistema, você tinha falado como que é o nosso processo. Eu vou colocar uma data de follow-up para ele. Esse cliente não vai ficar esquecido. Se ele falar que não quer conversar, não tem problema. Daqui a alguns meses a gente vai retornar o contato. Se ele for conversar, a gente vai conversar com ele, dependendo da conversa dele. E aí o meu pessoal sabe disso. Ele vai lá no nosso CRM, ao final da conversa, você vai colocar uma nova data de follow-up baseado no feedback que você teve da conversa com o cliente. Essa cadência que você faz de entrar em contato com ele, como que você faz essa cadência? Porque você vai depender do follow-up ou você tem já no seu processo desenhado algumas coisas para fazer esse follow-up certo, entrar em contato com o cliente? Legal. Isso vai depender sim da conversa com o cliente. Se esse cliente falar o seguinte, cara, bacana, um exemplo simples. Passando o final do ano, eu vou retomar o assunto. Eu vou ter que esperar passar Natal, Ano Novo, e aí eu coloco o follow-up para o início do ano. Herbert, eu vou entrar em férias, eu retorno de férias no Carnaval, a gente vai colocar um follow-up para frente. Você vai basear de acordo com a resposta do cliente. E aí, se o cliente falar assim, não quero, mudei o projeto, investi aqui no Brasil e tomou uma decisão que ele não vai avançar agora, o que você faz? Deixa esse cliente de lado e esquece dele? Não. Você ter um número de um telefone é algo extremamente custoso para a gente. Você ter a possibilidade de se relacionar com alguém, isso tem um valor gigantesco. Mesmo que o cliente tenha falado, não vou nesse momento, coloca o follow-up para daqui a 3 meses, 6 meses, e aí faz um contato com ele
com algum alerta. E aí fica a dica aí, uma chave aí pro corretor, né? Eu costumo dizer, gente, que você tem que arrumar um motivo para passar na frente do teu cliente. Arruma uma desculpa. Cara, eu tô entregando aqui. Ainda bem que o podcast é mais focado no corretor. Sim. Que se for focado muito no cliente, gente, eu falei aqui agora há pouco também que é o meu DNA, tá? Mas a minha equipe ela é treinada, quando eu converso com as pessoas, ele fala que é mineiro. Ah, de que estado que você é do Brasil? Eu sou mineiro. Ah, que bacana. Você é Cruzeiro ou você é Atlético Mineiro? E sempre é de governador Valadares, né? Não, governador nem se fala. Lá, E aí, é igual o... Governador Valadares é uma cidade americana aqui no Brasil. americano, aceita até dólar lá as coisas. Aceita, se negocia assim lá, né? No meu sistema, no meu CRM, vai estar escrito lá, ele é mineiro. E aí o que que acontece? Passado algum tempo, dá um exemplo só, né? Porque eu não posso fazer piada, porque senão eu vou ofender quem está acompanhando, que é atleticano ou cruzeirense. O Atlético ganhou um torneio e eu tenho que fazer um follow-up com o cliente. Eu não chego para o cliente e falo, e aí, cadê os documentos? A mensagem para o cliente, e aí, tudo bem? Como é que você está? Parabéns, hein? Seu time ganhou, hein? Parabéns, você foi campeão. Você está entendendo? A gente precisa arrumar um motivo para a gente estar passeando na frente do cliente. Eu vou contar uma historinha aqui, mais uma, historinha número 200 já. Essa é muito emblemática. Eu atendi um cliente, o nome dele era Ebert também. Ele era lá dos Estados Unidos. Eu atendi o Ebert e ele ia me mandar os documentos. E quando eu fui fazer o follow-up com ele, mandei uma mensagem. Fala, Xará, como é que você está, querido? Tudo bem? Então, alguma dúvida em relação aos documentos? Estamos aqui no teu aguardo e tal. Aí ele me respondeu por mensagem. Falou, Ebert, cara, eu estou indo ao Brasil. Meu filho, eu tenho um filho no Brasil e meu filho está com um pequeno problema de saúde. Eu vou precisar voltar, passar alguma temporada lá no Brasil para cuidar do meu filho e o assunto da compra da casa vai ter que aguardar um tempo. Stand-by. Beleza. Tudo isso foi para o meu CRM, eu anotei tudo isso. Passado 2, 3 semanas, eu não sei exatamente, eu fiz um follow-up. Qual o follow-up que eu fiz com ele? Meu filho, como é que seu filho tá? Melhorou? Mandei uma mensagem pro Xará. Herbert, como é que tá o seu filho? Isso faz toda a diferença. Você tá entendendo? Eu falo isso pros meus corretores, coloca tudo. Tem que ter. Então, e olha só, se preocupe de fato com as pessoas. É que hoje, no nosso pipeline, mais de 1.000 clientes sendo acompanhados. Gente, não vá acreditar que você vai lembrar dos clientes. Não lembra. Você não vai lembrar dos clientes. A não ser que você tenha 2, 3 clientes. Na hora que você começar a escalonar isso, você não vai lembrar da história que você teve com o cliente. E detalhe, quando a gente é cliente numa operação, a gente quer ser tratado como únicos. Você quer chegar numa empresa, você visitou uma empresa, é muito legal essa experiência. Você vai numa empresa e a pessoa pergunta o teu nome, faz algumas perguntas do teu perfil, você vai respondendo. Você passa algum tempo, quando você volta naquela empresa, ela pede um documento seu. Ela vai lá no computador rapidinho, ela não lembra teu nome, ela pede um documento. Botou lá no computador e ela já retorna falando algumas coisas com você. Ah, tá. Cara, obrigado por você ter retornado. E aquela vez quando você esteve aqui, você estava querendo isso e tal. Você conseguiu resolver aquela situação? A gente gosta desse cuidado. Às vezes, a gente nem lembra que ela olhou num sistema. A gente fica com aquela impressão, nossa, que bacana, a pessoa lembrou de mim. Isso volta na história do Walt Disney de proporcionar uma experiência. Growth, experiência. Não adianta a gente falar assim, não, eu vou lembrar. Eu conheço pessoas que são assim, que você insiste que ela tem que anotar. Não, eu anoto aqui na minha agenda. Tudo que eu converso com o cliente, eu ponho na minha agenda. Tudo bem, tá na tua agenda. Aí a galera aí que trabalha com CRM aí vai me agradecer, vai compartilhar esse podcast aí. Você tem que ter um CRM por trás te ajudando. Porque no CRM você vai escrever tudo com a data do follow-up que você tem que fazer. Na hora que você encontra o teu cliente, você vai ficar assim na agenda. Quem lida com a agenda? Gente, onde que eu escrevi? Eu não lembro. Aquele cliente, ele me falou, me contou a história dele. Eu tenho certeza que eu anotei, mas aonde que tá? É horrível, né? Ô, Herbert, eu sei que você também, cara, tem uma carreira de palestrante. Você veio para o Brasil palestrar em algumas empresas e palestrar também no evento grande do mercado imobiliário. Qual que foi o core dela principal dessa palestra aí? Que a mensagem que você tem no coração? Cara, bacana. O ser palestrante, eu agradeço esse não adjetivo. É não? Cara, eu palestro, é diferente.
eu palestro. É. Mas eu tenho vindo sempre ao Brasil e feito eventos juntos com corretores, junto com a associação comercial. Eu tenho dado treinamentos para imobiliárias, para pessoas que querem entender um pouco mais, e a gente fala um pouco sobre portfólio de produtos, para quem quer ter, dentro do portfólio de produtos, poder oferecer também investimento lá nos Estados Unidos. E aí você vê, as respostas que eu dou nunca são cartesianas, né? É uma historinha longa para poder responder o que você falou. Para quem está assistindo a gente, você não precisa entender do mercado americano quais os melhores lugares para se investir, quais as grandes construtoras, os grandes empreendimentos. Aí você vai falar assim, mas como assim? Como que eu vou oferecer um imóvel nos Estados Unidos, sendo que eu nunca fui aos Estados Unidos? Isso daí é um paradigma, porque o corretor brasileiro, ele pode oferecer, porque ele pode ter um parceiro nos Estados Unidos. Tá? Você pode ter um acordo firmado oficialmente com um corretor americano. Então, o corretor brasileiro ele vai captar o lead e ele vai ter um corretor brasileiro por trás dele dando todo o suporte. Então, você vai captar o lead, passou para o corretor lá dos Estados Unidos, e aí o teu cliente vai falar o seguinte, mas aonde que eu posso investir? Você tem alguma sugestão? Claro, vamos marcar uma reunião, sim, mas antes da gente marcar a reunião e ver os principais lugares para você poder investir nos Estados Unidos, vamos ver sua pré-qualificação? E aí o cliente vem para a gente. E aí fica uma dica aqui, o corretor brasileiro. Se você faz a parceria para o corretor americano e você passa o lead para o corretor americano, na hora de você negociar a tua comissão, o corretor americano vai falar o seguinte, não, minha comissão tem que ser essa, porque eu que vou ter todo o trabalho de cuidar desse lead. E lembra que quem tem o primeiro trabalho somos nós. Esse corretor lá nos Estados Unidos, que recebeu o lead, sabe o que ele vai fazer? Ele não vai mostrar a casa. Lembra o início da nossa conversa? Ele vai passar para a gente pré-qualificar. Então, o que a gente está oferecendo para os corretores aqui no Brasil, como conhecimento, ao invés de você se preocupar em passar para o corretor americano Antes, você passa para a empresa do Herbert, a Meta. Pré-qualificar, a gente pré-qualifica, devolve para você o cliente com a pré-qualificação. Você não vai passar um cold lead, um lead frio para o corretor. Ele não vai poder falar que ele vai ter muito trabalho para cuidar. Na realidade, você vai falar para o corretor lá dos Estados Unidos, não, meu cliente já foi pré-qualificado. Isso aí A negociação vai ser um pouquinho já diferente. muda o esquema na hora. Já muda. O olho do cara brilha, Sabe não brilha? disso? Agregar valor. Por isso Sim. que eu te falo que o que a gente faz é agregar valor para o teu cliente. E aí, voltando um pouquinho à história, para não perder, das palestras, eu passei a vir aqui para treinar corretores, imobiliárias, trazer informação para os corretores. Eu tive no evento CIMI 360. Foi lindo tá? aquele evento. Foi um evento fantástico e eu tive a oportunidade de ministrar uma oficina para corretores de imóveis, que era justamente falar sobre a internacionalização dos Eu tava lá e investimentos. não fui na sua oficina, hein, Cátia? Eu participei de 2 oficinas lá. Foi fantástico, Foi né? corrido também. Você tá devendo. Tô devendo. Tem que fazer uma oficina privada para você agora, né? Então, eu passei a receber convites para ministrar palestras, inclusive essa quinta-feira, tá? Dia 18 de dezembro, a gente precisa da data, né, para não se perder no tempo. 18 de dezembro de 2024, que vai ser daqui a... Hoje é terça-feira, né? Depois de amanhã eu vou estar em São José dos Campos, tá? A convite do Cresce de lá, a delegada a Heloísa. Eles convidaram para a gente fazer um evento para os corretores de imóveis lá em São José dos Campos. Vou estar retornando ao Brasil em março para atender uma agenda mais extensa. E você que tem uma imobiliária, você que é gestor de imobiliária, tem uma equipe e tem interesse em treinar o teu pessoal ou mesmo entender, tá? Estamos à disposição em março, eu estou com uma agenda, assim, vai ser uma agenda quase de show, né? Que eu vou rodar o Brasil todinho por conta dos convites de imobiliárias e de creches pelo Brasil para compartilhar um pouquinho. Então, a história de falar que virei o palestrante, né? É porque o assunto que a gente traz acaba sendo uma palestra mesmo, a gente compartilhar essa experiência. Ô, né? Herbert, a gente está indo quase para os finalmente aqui do podcast, quase 1 hora de podcast já, mas tem uma parte do programa, você colocou muito bem, os nossos ouvintes aqui, os telespectadores, a grande maioria é corretor de imóveis, tem dono de imobiliária, tem incorporador, que vem que eu trago muito dono de construtora também, mas é os corretores. E eu gosto, às vezes, sempre dedicar esse tempo para eles aqui, porque eu tenho certeza que é o elo assim, que precisa mais de conhecimento, é o maior ativo do mercado imobiliário, onde que, se não tiver o corretor, a coisa não acontece. A gente sabe disso.
todas as funções são importantes, mas eu acho que é importante, né? Ter esse conhecimento para eles. E eu falo aqui que é o tete a tete, ó, o face to face com o corretor. E eu queria que você desse umas respostas assim, de bate-pronto, assim. Não entrar muito, né? Mas o que é um bom corretor para você? Bom corretor é aquele que cuida do cliente e agrega valor para a demanda que ele tem. Um bom gestor para você, o que é? O bom gestor é aquele que tem a capacidade de ver o problema e resolver, e ver as soluções e potencializá-las. Porque quando você resolve um problema, você tem que potencializar aquilo para melhorar sempre. O que é um bom diretor de vendas? Bom diretor de venda é aquele cara que entende tanto o cliente, entende o vendedor e tem humildade para aprender. O que é uma boa empresa de mortgage? É a Metro USA. Nossa! Boa, boa. O que é uma boa companhia de mortgage? Aí falando de outras companhias, existem boas companhias lá nos Estados Unidos. Mas, de novo, é aquela que está disposta a entender o cliente. Como a gente trabalha muito com brasileiro, está disposta a ir além do mortgage e cuidar do cliente além de só fazer o financiamento. Quem que é o Herbert sem falar o que você faz? É um cara que fala muito, muito verdadeiro, e tem esse DNA de se preocupar de fato com as pessoas. De fato, de fato. Qual que foi o pior momento do Herbert no mercado imobiliário? No mercado imobiliário, difícil falar, porque graças a Deus eu só tive Você foi bons bem, momentos. Porque quando eu comecei foi no período do Covid, eu estava chegando nos Estados Unidos. Profissional foi quando você trabalhava aqui no Brasil, que você falou, né? O profissional foi a minha mudança. Tá? A E esse negócio que aconteceu país. com você também, né? Que não entra o caso. A mudança minha, sair do Brasil para os Estados Unidos, a história é longa também, não vou... Eu, por ser uma pessoa muito cartesiana, muito de planejar, dificilmente eu tomaria uma decisão de vou deixar minha vida aqui e vou mudar para os Estados Unidos. Mas a situação do país me levou a isso. Tá? O tempo que eu levei para chegar à formação que eu tive, fazer o que eu fiz e o país não reconhecer e as dificuldades que a gente estava encontrando. Então, eu costumo dizer que eu não tomei uma decisão de ir para o Brasil. E é o que acontece com muita gente hoje. O Brasil, a situação do país acaba expelindo muita gente. Então, esse momento foi o momento mais difícil. Herbert, eu quero te agradecer, cara, por seu tempo. Eu sei que foi corrido, você veio acelerado aí. Não teve a oportunidade da gente gravar há 4 meses atrás, mas hoje a gente gravou. Foi muito bom estar junto com você, estreitando cada vez mais aqui. Até surgiu um negócio na minha mente, eu vou te falar aqui no off aqui. Eu queria que você deixasse as suas últimas considerações, o que queima no seu coração, qual é a mensagem que você quer deixar para os nossos ouvintes, também para aqueles que vão nos ouvir pela primeira vez, né? Aquilo que está no seu coração. Fica à vontade, meu amigo. Quanto tempo? Quanto tempo quiser. Vai virar outro podcast agora. Jefferson, bom, primeiro te agradecer o convite. O relógio passou muito rápido aqui. Eu fico muito feliz quando a gente tem a oportunidade de compartilhar as verdades. Nosso DNA. Me incomoda ou me tira da zona de conforto falar algum assunto que eu não sou convicto, que eu não vivo. Aí você vai ficar preocupado, falar assim, será que eu vou falar isso? Eu vou ser pego em algo que eu não falo, mas eu vivo de forma diferente? Isso acaba sendo contraditório, né? Contraditório. Mas falar de tudo que a gente conversou aqui, eu fico muito feliz. Tá? Por isso te agradeço o convite. Eu fico feliz se eu puder estar agregando valor para você que está assistindo, para você que segue o podcast, segue o Jefferson. Eu acho que é bacana, todos têm algum tipo de experiência para compartilhar. E falar com corretores, que é o mercado que eu vivo hoje, eu tenho que tirar muito chapéu para essa turma. Porque esse sobe e desce, essa gangorra que você vive no mercado, no meio desse caminho, muita gente acaba sucumbindo. Alguns por não terem força, não vou chamar de fraco, mas por não terem a força suficiente de persistir. Alguns porque não têm a cabeça aberta de falar, cara, eu tenho que aprender com quem teve sucesso, eu tenho que ler mais, eu tenho que estudar mais. Ouvir mais podcast. Ouvir mais podcast. Sabe aquela história, nós capota, mas não freia? Você tem aquele cara orgulhoso que ele não está disposto a fazer diferente e ele acaba se perdendo por orgulho de não aceitar que ele tem que aprender. Ainda dá tempo. Não vai sair da curva, não. Passa a mudar, tenta se reinventar. Por isso que eu tenho que parabenizar esses que estão persistindo e surfam um momento que está legal
e no momento que está ruim, eles têm a capacidade de se reinventar. Hoje, eu gostava muito de ouvir meu pai contar as histórias. Hoje eu sou aquele coroa que conta as histórias. Estou com 50 anos e fico compartilhando. Tudo bem que eu falo demais, mas eu gosto de contar história. E quando isso gera algum valor para as pessoas, isso é bacana. É isso. Isso é legal. Então, assim, tenta ouvir pessoas que... Você não é tão velho que não possa aprender. Você não está fora do time. Você pode ter um garotão de 20 anos com a cabeça totalmente fresca, mas com uma mente fechada que não quer aprender. Então, assim, esteja aberto a isso. E eu tenho aí realmente uma palestra que eu tô trabalhando nela. O nome dela é Foco 300%. E talvez vai ser algo que vai estar ajudando principalmente a você, corretor, que está começando agora. Depois de ter uma experiência lá dos Estados Unidos, e aí a história também é muito longa, que nem tudo foi flores da minha chegada lá. Imagino. A pergunta que você fez agora há pouco foi qual o momento difícil que você viveu dentro desse mercado. Nesse mercado eu não vivi, mas eu vivi na minha chegada nos Estados Unidos. E essa experiência que eu tive da minha chegada nos Estados Unidos, que me trouxe uma perspectiva de uma palestra que o nome dela vai ser Foco 300%. Eu tenho que registrar aí. Eu vou ter o podcast como um registro da patente dessa palestra, que está se tornando público agora. Sabe o que é o Foco 300%, Jefferson? Focar 100%, vocês vão ver pessoas falando o seguinte: foca 100% em fazer isso. Foca 100% em aonde está teu coração. Foca 100% no que você faz muito bem. Isso é legal, gente. Isso é bacana de você ouvir. Mas talvez as pessoas que tragam essa experiência para você de foco 100% não está na tua pele. E se você ouvir o que essa pessoa está falando e fizer do jeito que ela está falando, você gera um risco muito grande. Você quer ver? Um corretor que está começando agora. O corretor que está começando agora, no primeiro mês, dificilmente ele vai ter uma grande venda de uma casa. E aí ele vai falar o seguinte: cara, como é que eu vou pagar a conta no final do mês? Ele precisa ter um tempo para poder se adaptar. Então, se ele ouvir que ele tem que focar 100% em vender, que é isso e tal, será que esse corretor vai sobreviver 6 meses até ter uma grande venda? E boa parte... Hoje você vê na internet os vídeos do corretor de sucesso, aquele que vende milhões. E esse cara que vende milhões, cara, parabéns para ele. Talvez ele vai falar, faz igual eu faço, foca 100%. Mas ele levou um tempo para chegar nesse nível. E aquele que está começando agora, se ele focar 100%, ele quebra, ele desiste da profissão antes de começar a realizar o resultado que ele tanto buscou. Então, o que é o focar 300%? Olha que resposta longa que eu estou te dando. Focar 300% é o seguinte: talvez durante um período da sua vida, você vai ter que focar 100% até naquele outro trabalho que você faz, que te dá uma rendazinha só para pagar uma conta durante um período. Não desista. Focar 300% é você acordar mais cedo durante um período da sua vida e ralar muito. Vou acordar às 5 horas da manhã, porque eu tenho 2, 3 trabalhos no dia. Mas o dia só tem 8 horas. Não, focar 300%, o seu dia, ele vai ter que ter horas multiplicadas. Você vai acordar mais cedo, você vai ter que otimizar seu tempo, vai ter que ter um tempo de inteligência, você vai almoçar menos, você vai ter que ser mais objetivo nas suas reuniões, nas suas tratativas, talvez você vai dormir mais tarde e ao longo do tempo as coisas vão acontecer. Jefferson, as coisas vão acontecer. Concordo. E aquela conta que você vai pagar, ela vai ser paga por aquele 100% daquele trabalho que você faz. Talvez seja um bico ou um outro trabalho que paga as suas contas. Aquele trabalho que você faz onde está teu coração, poxa, aquilo que eu queria fazer, talvez não vai te trazer dinheiro hoje, mas talvez amanhã vai te trazer satisfação. Espera, vamos deixar as coisas caminhando. E aquele outro projeto que você tem, que talvez vai te tornar um cara muito bem sucedido, não desista dele. Esses são é o foco 300%. 100% no que paga a tua conta, foca 100% aonde está o teu coração, onde vai te realizar profissionalmente, e 100% num projeto que talvez resolva a tua carreira financeira. E ao longo do tempo, você vai minimizar a chance de você quebrar, porque as suas contas vão ser pagas. Aquele projeto que você acha onde estaria o teu coração, talvez dê certo, talvez não. Ou aquele projeto que você acreditava que você se tornaria um cara muito bem sucedido, talvez ele se realize. Talvez ele se realize. Mas isso vai levar tempo. Então a gente tem que ter persistência. E para quem está começando, foco
300%. Já deixa um isso, jabá hein? para essa Que palestra aí. Muito bom, obrigado, querido. Cara, Obrigado mesmo, Deus abençoe. irmão, Muito bom, muito bom. bom demais isso Corretor aqui. de imóveis, compartilha esse vídeo, deixe seu like aí, manda para quem precisa ouvir. Eu tenho certeza que esse podcast aqui, ele foi inspirador para quem tem vontade de mudar para os Estados Unidos. Acho que até o nome aí, a gente vai ter que criar um brainstorm aqui, vamos criar, mas ele deu dicas para quem quer investir, para quem quer morar, para quem quer comprar imóvel, como que é os Estados Unidos. Ele desmistificou muita coisa aqui, o Herbert. Então manda esse podcast pro corretor que precisa entender um pouquinho, ter uma visão transcultural. Corretor, você precisa, às vezes, começar a ter essa cultura. Porque quando você for sentar na mesa com seu cliente, você tá lá vendendo seu imóvel, o lançamento, ou de terceiro, cara, você vai trocar ideia, você vai falar com ele, falar, cara, eu conheço pessoas nos Estados Unidos, e o que ele falou aqui é uma chave, né? Você tem que juntar com pessoas que quer agregar, que quer ajudar. Então vamos estar junto aí, vamos crescer, né, Herbert? Perfeito. E quem tiver interesse, procura a equipe aqui do Jefferson para ter o meu contato. Sim. E aí vai ser um grande prazer poder assessorar as pessoas que querem se mudar para lá, querem entender sobre financiamento, ou querem entender sobre o Foco 300%. Enfim, para mim vai ser um grande prazer estar podendo contribuir com vocês aqui. Deus abençoe, galera. Tamo junto. Um grande Valeu, abração. gente. Valeu. Rumo ao topo. Bora. Vamos todo mundo junto. Abraço.